E hoje é o Dia Mundial Sem Cigarro. No Dia Mundial Sem Tabaco, uma pesquisa do Instituto do Coração em São Paulo mostra que o estresse e a ansiedade são os principais inimigos de quem quer largar o cigarro. Outro problema é a recaída, que acontece ainda nos primeiros 3 meses. Em todo o mundo, o tabagismo mata 200 mil pessoas. De cada 10 brasileiros, pelo menos 3 fumam. Cerca de 15 milhões de pessoas até tentam, mas não conseguem largar o vício. Mano, eu vi que você apagou o cigarro ali. Por quê? Porque eu tô tentando parar de fumar faz tempo e não consigo. Eu tenho uma promessa de parar até o meu aniversário. Você tá estressado, você quer fumar. E assim, 200 mil pessoas morrem de doenças relacionadas ao tabaco por ano. É como se um brasileiro perdesse a vida a cada 2 minutos. Menos tempo do que uma pessoa leva para fumar um cigarro inteiro. É uma batalha difícil. Uma pesquisa inédita do Programa de Assistência ao Fumante do Instituto do Coração mostra que 30% dos que procuram ajuda não conseguem chegar ao fim do tratamento. A maioria das recaídas, 60% delas, acontece ainda nos 3 primeiros meses. E são situações agudas de estresse provocadas por instabilidades financeiras e até ganho de peso, as principais causas para as recaídas. Há também a autoconfiança. O paciente acha que já superou o vício e dá apenas uma tragada no cigarro do amigo. É o suficiente para retomar um velho hábito. Foi o que aconteceu com Dona Edna, de 53 anos. A recaída, eu fui numa festa e estava todo mundo fumando, minhas amigas, minhas irmãs, e eu comecei a fumar. Eu achei que eu fumando só ali eu ia parar. Aí eu não parei mais. E é preciso recomeçar do zero. A diferença é que o tratamento evoluiu. Há uma série de medicamentos à disposição e todos podem ser combinados conforme a necessidade do paciente. Hoje nós temos medicamentos derivados de nicotina, que pode ser dado tanto em goma de mascar ou em adesivo. Nós temos medicamentos antidepressivos e temos uma outra classe nova, que é um tratamento que não é nem nicotina nem antidepressivo. Ele age justamente cortando o efeito da vontade de fumar na pessoa. Para os médicos, tão importante quanto os remédios são as terapias em grupo. E o discurso nas salas mudou. Ao invés de focar no mal que o cigarro faz à saúde, os pacientes têm aprendido como a vida pode ser melhor sem fumar. Nilza veio pela primeira vez e já está feliz com os primeiros resultados. Com o adesivo eu parei de vez. Eu falei, vou parar. O primeiro adesivo que eu coloquei, eu parei. É o primeiro passo que vem seguido de muitos benefícios. O impacto na saúde, nos sintomas respiratórios, nas doenças cardiovasculares, sair do grupo de risco para doenças como alguns tipos de câncer, melhora na pele, melhora no paladar. Quer dizer, são muitos benefícios que a pessoa tem. Muitas vantagens para abandonar esse vício. Para falar, então, sobre o Dia Mundial Sem Cigarro e as consequências do fumo na sociedade, nós recebemos aqui no estúdio o médico pneumologista e homeopata especialista em tabagismo, doutor Alexandre Milagres. Muito obrigada, doutor, pela sua presença. Bom, em primeiro lugar, doutor, é certo dizer que o tabagismo pode ser considerado uma doença pediátrica já que muitas crianças e adolescentes começam a fumar? Eu defendo a tese que é uma doença neonatal, assim, é uma doença fetal mesmo, né? A mãe que fuma já está a mãe que fuma já coloca nicotina no feto e o feto já nasce dependente de nicotina sem poder se expressar. A gente está falando aí das crianças, da adolescência, que é uma fase, enfim, de muita insegurança, de muitas novidades. Como evitar que essas crianças, enfim, se tornem fumantes, né, doutor? Qual é o papel aí das famílias, da escola? Papel importantíssimo, né? Porque a grande questão é a conscientização do problema. Então, a informação tem que ser massificada, tem que ter espaço para essas crianças discutirem sem preconceito, sem dogma, de uma forma bem espontânea, que eles descubram o que é a indústria do tabaco, o que a indústria do tabaco quer, e eles possam, então, fazer opção consciente. 50% das casas dos meninos têm pai ou mãe ou ambos fumantes. Então, dentro da casa dos meninos, esse é um problema, que os pais também têm que aprender a lidar com o fato de serem fumantes e terem que lidar com seus filhos. A forma como a gente considera a mais adequada, eles assumirem que são doentes, dizerem para os seus filhos que essa doença eles adquiriram na idade que os filhos estão naquele momento não havia tanta informação para ser apreendida e que os filhos não os repitam. E o papel da escola, por outro lado,
talvez seja o mais fundamental de todos, porque é o grande núcleo onde essas crianças estão reunidas e podem discutir o tema. Porque os prejuízos virão, né, doutora? Enfim, existe ainda muita... Quando se fala da propaganda do cigarro, que aliás está sendo cada vez mais reduzida, né? Se fala da satisfação, do prazer, mas é certo que ao longo do tempo vai vir os resultados, né? Quais são, então, é bom a gente lembrar os malefícios, né, do cigarro? Quando a gente trabalha com fumante, a gente lembra os malefícios e os benefícios. Porque só malefício também, às vezes, gera uma ansiedade, como foi citado, né, que dificulta a parada de fumar. Mas os malefícios são imensos, a quantidade é imensa de doenças, são 70 doenças, no mínimo, que o tabagismo provoca. A primeira das doenças é a própria dependência em nicotina. A dependência em nicotina é mais forte que a dependência no crack. Só para a gente ter uma ideia da dificuldade que é a gente lidar com uma droga com esse poder. 19 tipos de cânceres, 19 tipos de cânceres, sendo que alguns desses cânceres são quase que exclusivos do fumante de cigarro. E doenças que poderiam ser evitadas, né, doutor? Certamente, certamente. O câncer de pulmão, por exemplo, era um câncer praticamente inexistente no século XIX. O câncer de pulmão não é nem uma doença do tabaco, é uma doença do cigarro, porque o cigarro é mais um produto do século XX, da industrialização e tal. Entre as 8 principais causas de morte da humanidade, são 6 milhões de mortes. Entre as 8 principais, o cigarro está envolvido em 7. Isso não é pouca coisa. Além do gasto que se tem, né? Hoje o governo fala que gasta 21 bilhões de reais com as doenças relativas ao cigarro e aí vem diminuindo, enfim, os lugares onde se pode fumar, é cada vez mais restrito. Proibiu, por exemplo, os sabores, né? Que é o que atrai muito os jovens. Agora, doutor, vamos aproveitar esse tempo, então, que resta para falar um pouco de prevenção, para evitar que as pessoas fumem e quem estiver assistindo queira largar o cigarro, né? Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é informação, como eu disse. Mas o segundo passo é intuir que não se deva experimentar. A adolescência, a infância e a adolescência é um período da experimentação. Hoje em dia, os estudos estão mostrando que a nicotina é tão poderosa que o ideal seria você não experimentar. Tem estudos que mostram que um cigarro para um indivíduo predisposto a ser um dependente pode ser o suficiente. Então, é não experimentar. Experimentem outras coisas. A adolescência é um período de descobertas, tem muitas descobertas a serem feitas. Eu aconselharia, sinceramente, como especialista, que isso não passasse pela cabeça dos adolescentes. Mas só falar assim, a gente tem que discutir com eles. Que bom, obrigada pela sua presença, aqui a gente já começa a falar, tomara que os pais e as escolas também façam o mesmo. Tomara. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui, doutor Alexandre Milagres. Isso.